Boa tarde, meus amigos espectadores. É uma alegria grande estar aqui com vocês novamente nesta tarde de sábado para juntos fazermos o nosso programa de hoje. Eu sou o William Ribeiro, juntamente aqui com nosso amigo Luiz Carlos, estaremos juntos refletindo a respeito da lucidez da consciência. Lembro que estamos juntos todos os sábados, de 17 às 18 horas, falando aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos, meus amigos, e ressaltamos sempre, não é isso, meu amigo Luiz, da importância da participação de vocês, não é? Essa interação, essa troca, ela é muito importante para uma boa performance do programa, para alguns ajustes, acertos. Vocês podem mandar perguntas, comentários através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também através do nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. 96632 8040. Sempre que o nosso tempo permitir, nós estaremos no finalzinho do programa respondendo a algumas perguntas que nos chegam. Inclusive, nós temos uma pergunta pendente de um ouvinte da semana passada que acabamos não respondendo, mas falamos a respeito dela. Lembrando também, meus amigos, que vocês podem acompanhar o nosso programa, não só o nosso programa, mas toda a programação da rede, através do seu aparelho móvel, seu aparelho celular ou tablet, bastando para isso baixar o aplicativo da Rede Brasil Espírita e também da Rádio Brasil Espírita. Bom, o nosso programa, como sempre falamos, sempre ressaltamos, ele é um programa de gênero universalista. Todos os nossos temas, nós estamos sempre refletindo a respeito das mensagens, dos ensinamentos crísticos, ou seja, as mensagens vindas diretas do nosso Criador. Falamos de ciência, filosofia, em especial a doutrina espírita, que é a nossa essência. Somos espíritos. E nos aproximarmos desta realidade, teremos aí ferramentas para poder refletirmos melhor nas escolhas dos nossos caminhos. E esse tema de hoje, meu amigo Luiz, lucidez da consciência. Olha como a gente vem pegando aí uma sequência, nos mostrando, nos elucidando e nos fornecendo ferramentas para que possamos chegar no nosso objetivo, pautados sempre, como dissemos, no objetivo de nos aproximarmos dos nossos maiores. Nós tivemos aqui, falamos e refletimos a respeito dos caminhos infinitos, não é? Essa paz e harmonia que está em nossa mente, segundo Joel Goldsmith, e que trazemos para o nosso coração, que tranquiliza, né? Nos fortalece diante das adversidades da vida. Passamos, com essas elucidações, passamos pelo homem desperto, o homem mundano, né? Nos momentos em que refletimos a respeito de como fazer, né? Para fazer essa transição, para sairmos um pouco da matéria e vivenciarmos mais a nossa realidade, né? A nossa essência, que é espiritual, baseado aí na doutrina espírita, que também foi um dos temas do nosso programa, sempre aí com foco e direcionados nos ensinamentos de uma consciência crística, não é isso? Os nossos maiores sempre trazendo aí o alicerce, né? A base para que possamos nos fortalecer mente e coração nessa nossa jornada, que sabemos, estamos no mundo de expiações e provas, e que as adversidades, né, da vida física, ela está aí para nos testar, né, nos colocar a todo momento em provas, né? E hoje, a lucidez da consciência, vamos estar falando aí, refletindo no decorrer do nosso programa,
a respeito de o que é, como encontrar, não é? Como que eu sinto, não é? Como que eu vejo isso e qual a melhor maneira de seguir a procura dessa lucidez. Não é isso? É isso aí. Meu amigo Luiz, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui nessa tarde de sábado. Boa tarde, William. Boa tarde, pessoal de casa. Mais uma vez, estamos aqui, mais uma semana. Mais uma semana. De reflexões. E esses pontos que você comentou, William, todos eles, de alguma forma, convergem ao mesmo ponto. Que, inclusive, é um dos temas que nós conversamos, que é a busca desse Deus interior. Né? Isso. E Kardec fez até uma pergunta muito inteligente, que ele fez a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi muito simples dos nossos mentores: na consciência. Então, mais uma vez, esse tema nos traz uma busca, uma reflexão para a busca desse Deus em nós mesmos. E todos os pontos ficam até um pouco repetitivos, né, William? Porque a gente sempre fala, não, a reflexão é interior, essa busca é interior, quando, na verdade, o grande exercício que a gente acaba fazendo no dia a dia, se não tomar cuidado, é ir para fora e não ir para dentro. Né? Viver o externo, né? Viver o externo. E o nosso exercício aqui, o programa e todos os temas que nós vamos falar hoje, eu acho que mais uns 50 ou 70 temas diferentes que nós temos aqui, né, William? Todos eles nos levam para dentro, para essa busca desse Deus interior. E quando a gente fala de consciência, essa consciência é muito importante, que todos nós que conhecemos a doutrina, e vocês que estão conhecendo, quem não conhece ainda está conhecendo agora, explica-se que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E esses espíritos simples e ignorantes, que foram criados no mesmo padrão, com o mesmo nível, né? Com o mesmo nível, eles foram dotados pela hereditariedade do Pai de uma mesma consciência. Ou seja, nós, de alguma forma, através dessa consciência, estamos ligados a uma consciência cósmica, universal, mais ampla do que o nosso eu. E essa consciência, mesmo que nós não tenhamos pleno conhecimento dela, por falta de exercitá-la, nós a temos dentro de nós, né, William? Ela já está presente. Ela já está presente. Parte, né? Aí a pergunta é, por que a gente não usa, né, William? Por que não usa? Se nós já temos, por hereditariedade, essa consciência em nós, falta a prática, falta a sintonia, a busca dessa consciência, ou desse Deus, que traz em todos os aspectos aquilo que nós precisamos para ser felizes, para sermos perfeitos. E a vida, do jeito que ela é, nada mais é do que um incentivo, eu diria assim, um incentivo pelas experiências que nós vivemos no dia a dia para utilizá-la, para percebê-la nos momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, para que a gente possa, naqueles momentos, fazer essa conexão e fazer exatamente o uso dessas leis que são imutáveis e que nós precisamos ter atenção para a nossa caminhada segura, né, William? A doutrina espírita, ela já nos fornece, não é, Luiz, assim, ferramentas de peso, se assim podemos dizer, para poder encontrarmos essa lucidez da nossa consciência. Porque sabemos que a justiça divina, né, as leis divinas estão na nossa consciência. E automaticamente, quando entramos na contramão das leis universais, leis vindas do nosso Criador, ela acusa rapidamente. Não é isso? E a doutrina espírita, ela vem dizer, olha, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, tudo que fizermos, pensarmos, tudo que direcionarmos, nós iremos receber isso de volta. Plantamos e colhemos. E a consciência, quando estamos pautados, não direcionados a essas leis, tendemos a dificultar a nossa jornada. Né? As adversidades, elas ficam têm um volume maior, né? Elas se apresentam mais.
né? Acusadas até pela consciência, ou seja, algo precisa mudar, né? Quando pautamos o nosso cotidiano aqui, nessa jornada, nesse momento, nos anseios pautados pelo sistema humano de ser e contrariamos as leis divinas, estamos aí contrários, né, a um caminho mais suave, mais leve dessa situação. Ou seja, é preciso encontrar uma lucidez na consciência de quem somos, quais os nossos propósitos, quais os objetivos, estamos aqui com qual finalidade, para que a coisa não perca, para que não percamos aí esse controle, essa sintonia. Né? E William, você falou uma coisa, a Joana lembra, e é importante que nós tenhamos esse entendimento também, que essa consciência nada tem a ver com o intelecto, o homem intelectualizado. Porque o homem intelectualizado não necessariamente ele tem a consciência, ele utiliza dessa consciência crística da forma correta. Então a Joana até cita um exemplo de uma situação que o médico ele pode ter uma formação acadêmica, uma formação, um conhecimento, por exemplo, um médico que conhece muito bem o trato respiratório e é um excelente médico nessa área. Mas, ao mesmo tempo, esse médico, tendo todo esse conhecimento, ele ainda assim pode ser um fumante. Então, esse é um exemplo de um ser que tem o intelecto, tem o conhecimento, mas mesmo assim, ele não faz uso desse conhecimento para o seu bem próprio, né? Então, ele nem é exemplo, ele não usa o conhecimento como exemplo em si próprio. Então, isso é uma falta de consciência, porque nós estamos maltratando o nosso corpo, a nossa possibilidade de vida e a possibilidade de prolongarmos a nossa existência aprendendo aqui na Terra, porque cada um de nós tem um compromisso com o nosso corpo. Nós precisamos cuidar dele. Então, eu citei um exemplo. Então, a Joana foi muito objetiva, dizendo, consciência não quer dizer que seja uma questão de inteligência, a intelectualidade que o homem pensa na matéria. São duas coisas diferentes. Aquele negócio, né, Luiz? É o saber e a sabedoria. Isso. Né? É você saber e a sabedoria é colocar esse saber em prática. Né? É o caminho para deixar uma certa lucidez na consciência. Nós somos, como dissemos, responsáveis por todos os nossos atos. Nós estamos aqui pautados, comprometidos, primeiro conosco mesmo, né? Com a nossa evolução espiritual e regidos, todos nós, por leis que são universais. Todos estamos sujeitos. E quando contradizemos, e pior ainda, quando entramos na contramão, né? Quando vivenciamos essa nossa estada aqui, pautados na contramão dessas leis, a tendência é dificultar toda e qualquer situação, né? Verdade. E William, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar aqui algumas passagens, ele dá várias dicas para que a gente use essa consciência, para que a gente pergunte a ela, para que a gente entre em contato com ela, porque a mais das vezes é a falta de buscar as respostas dentro dessa consciência é que nos faz ir para um caminho tortuoso. Então, no capítulo 5, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, os nossos protetores nos falam, interroguem friamente a sua consciência se não é, e muitas vezes, questões de vicissitudes, as questões que envolvem decepções da vida, associadas diretamente às nossas próprias decisões equivocadas. Muitas vezes nós cometemos uma série de impropérios, uma série de ações impensadas, sem refletir sobre elas. A verdade é essa. Impulsionadas por um sistema da matéria, né? Sem se preocupar com os efeitos que possam ocasionar. E depois de um senão de situações, chega um certo momento que o efeito vem.
né? Às vezes pode ser até tardio, mas acontece. E as pessoas, né, nós, quando eu falo as pessoas, nós perdemos a noção de que nós mesmos, ao longo da nossa caminhada, geramos as próprias dificuldades. E é importante que, muitas vezes, essas dificuldades que hoje nós temos na vida, nas nossas vidas, elas estão gravadas na nossa consciência, no nosso subconsciente, oriundo de experiências passadas. E que elas estão lá gravadas com aquele aprendizado que nós tivemos, né, William? Porque fica tudo gravado na nossa mente. Isso aí, tudo registrado. Para nos alertar, para falar assim, eu devo ir para cá ou devo ir para lá? Às vezes é o negar essa consciência que nos faz cair no mesmo erro várias vezes, não é, William? E está até, de repente, adormecido, né, para uma realidade. Kardec, os benfeitores espirituais dizem a Kardec que estudem as suas imperfeições, ou seja, para que voltemos a nossa atenção para as nossas imperfeições. Porque aí iremos pautar, né, as nossas ações, atitudes e pensamentos dentro dos ensinamentos que nos chegam, né, da espiritualidade mais elevada. Estudando as nossas imperfeições, nós teremos em mãos a escolha de nos aproximarmos, estacionarmos da nossa caminhada. O objetivo é nos aproximarmos do nosso Criador. Se conhecermos as nossas imperfeições, nós poderemos lidar melhor com ela e, consequentemente, dar uma velocidade na nossa evolução espiritual. A gente repete falando a questão do autoconhecimento, né, William? Mais uma vez, a mesma tecla. Essa busca interior pelo autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, Santo Agostinho. Nós repetimos, mas é uma coisa que nós precisamos de exercitar mesmo. Sócrates, né, já falava. Esse autoconhecimento, essa introspecção, sair da matéria, transcender, ir para o espiritual é a nossa essência. Porque naturalmente, quando a gente busca interiormente essas respostas, nós vamos já perceber que já existe muito de gravado nessa consciência de valores, de virtudes. Não são só questões, não devo fazer... Pô, não é só erro que nós acumulamos. Pelo contrário, nós acumulamos uma série de acertos. Houve evolução, né? Houve evolução. Então, à medida que a gente se mantém em contato com essas mensagens que o nosso conhecimento nos passa, a gente começa a orar e vigiar, submeter a nós mesmos. Atenção a todo momento. Atenção a todo momento. A gente começa a se blindar, eu diria a blindagem, né? A blindagem que nós mesmos fazemos com as nossas reflexões. E muita coisa vai ficar de fora. A gente vai acabar tomando algumas decisões que até então nós não tomaríamos se a gente fosse pelo impulso, Isso. que é o natural do nosso dia a dia. A gente vai pelo impulso. Vamos ver o que dá e... Pelo comodismo. Pelo comodismo. Não é? Às vezes, porque essa mudança, esse encontro consigo mesmo, conosco mesmo, ele demanda aí, né, uma série de situações que tempo, o querer, né, abrir mão de determinadas coisas, ou seja, mudar os conceitos, quebrar alguns paradigmas, não trabalhar muito com frases feitas, né? Então tem uma série de... É o comodismo, você falou, o comodismo. William, a gente pode continuar, mas eu acho que o nosso tempo... eu acho que o nosso tempo aqui do primeiro bloco já está aí finalizando. Lembro que vocês podem enviar as mensagens por e-mail ou WhatsApp, que estaremos lendo no final de semana. Fale conosco, @universocrístico.com, ou através do nosso número de WhatsApp, 96632 8040. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltaremos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí. Meus amigos, meus irmãos, eu sou William Ribeiro. Estou aqui para apresentar a vocês um pouco do projeto da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. O Ponto do Bem, ele deu início em suas atividades
aqui no plano físico, no início deste ano de 2016, quando liberado o seu CNPJ. Anteriormente, tínhamos insights e a compreensão, a inspiração para o surgimento de mais um projeto fraterno aqui na Terra. E depois ficou muito claro, os fatos chegaram e houve toda uma preparação para o desenvolver, o operacionalizar das ideias que nos foram inspiradas. Bom, o Ponto do Bem é uma casa entre aspas, porque hoje, no momento, não temos o espaço físico, somente o virtual. Acreditamos que, logo que se fizer necessário, ele chegará. Lá no início das inspirações, no início do projeto, nós tivemos um conselho, um alerta dos nossos benfeitores, dizendo que voltar a atenção e ficar preocupado com a parte material iria facilmente colocar empecilhos, dificuldades no bom andamento do projeto. E correndo também um grande risco de não dar continuidade, não dar prosseguimento, né, às atividades, ou seja, nem iniciar, né? Primeiro, precisamos acreditar, confiar, entregar aos planos divinos o que não está em nossas mãos, para que o melhor seja providenciado, né? Nossa parte é sempre o nosso máximo, o nosso limite. E com o coração, com a mente, com os anseios humanos voltados, aguçados, dificilmente conseguiremos uma boa direção, a continuidade em uma proposta fraterna, né, em algum projeto espiritual. Por isso, dizia eles, não se preocupe com a casa física, faça a parte que precisa e tem que ser feita, ou seja, faça a sua parte, e frisou muito bem que o trabalho ele se divide entre o físico e o espiritual, ou seja, cada um com a sua responsabilidade, seu comprometimento dentro daquele projeto. Vamos fazer uma pequena pausa na apresentação do Ponto do Bem e voltaremos para finalizar o que temos para dizer no segundo intervalo, no intervalo do segundo bloco. Aguardamos vocês. Até lá. Bom, meus amigos, retomamos aqui para o segundo bloco do nosso programa, hoje com o tema Lucidez da Consciência. Os nossos temas, como dissemos, há aí uma sequência, vamos dizer assim, para o encontro, né, ou para caminharmos nesse caminho infinito que nos leva ao encontro desse nosso Deus interior, que habita, que está sempre dentro de cada um de nós. E que precisamos. A lucidez da consciência é um dos pontos, né, Luiz, que precisamos pautar aí para encontrarmos esse caminho. Porque, na verdade, precisamos de um comprometimento, primeiro conosco mesmos. Não é? Essa autoavaliação, esse autodescobrimento. Falamos no final do primeiro bloco daquele comodismo, né? Existe um comodismo da nossa parte. Como pautamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Somos daqueles que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também? Somos daqueles que nos deixamos influenciar, não é? Por frases feitas, por dogmas, ou por ouvir alguém falando, ou por gostarmos de uma pessoa, simpatizarmos por ela, ou seja, perdemos o nosso individualismo, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, que é individualizada com as leis divinas, né, as leis vindas do nosso Criador,
como estamos fazendo, como pensamos, não é? Como agimos. Porque, como os benfeitores definiram bem para Kardec, depende de nós, está na nossa consciência, está no nosso coração, dar velocidade à nossa evolução ou não. Nós sabemos que estamos num momento de transição. Momento de transição, as adversidades do mundo físico, da matéria, que está preparado para isso, vai nos apresentar a cada vez, a cada momento, mais e mais situações como testes, provas. E como estamos lidando com isso? Né? Como estamos receptando isso? Como é que está isso dentro do nosso coração? Né? Saímos do intelecto e levamos e vivenciamos os ensinamentos dos nossos maiores? Deus é causa primeira, mas como é que nos deparamos com qualquer situação que aparentemente, ou na definição do sistema humano de ser, são crises, são tragédias, são situações ruins? Como é que nos deparamos com isso? Como que receptamos e trazemos isso para dentro, né, de nós? É um momento de grande reflexão, porque é uma transição. Então, como é transição, mais e mais situações diversas irão acontecer, irão aparecer. E precisamos estar atentos, Luiz, porque é muito comum depararmos com situações dentro do comodismo, que é o que a gente está pautando nesse momento exato, que terminamos o primeiro bloco falando, é que gostamos muito de ouvir coisas que nos acomodam ou que nos deixam em uma situação confortável, porque a mudança, a busca do interior, deixar o homem velho para trás, trazer um homem novo, transcender, sair da matéria, ir para o espírito, assumir a nossa responsabilidade, a nossa essência, quem somos, pautarmos as nossas vidas dentro do conceito espiritual, demanda dedicação, renúncia, tempo, dedicação. Dedicamos? O que fazemos para isso? Eu vou 2 vezes na semana ao centro espírita, tomo um passe. Eu vou todo domingo à igreja católica, né, recebo a comunhão. Eu faço minhas preces. Essa é a dedicação? Vale? Não é? É o suficiente? E o curioso, William, que a vida como nós estamos vivendo no dia a dia, nesse século, acabamos entrando num automatismo muito grande. Ações que nós, pelo dia a dia muito corrido, nem percebemos, pela exigência, né, de trabalho, uma correria muito grande, e às vezes a gente cria alguns hábitos que às vezes são nocivos para nós mesmos, porque a gente acaba tendo algumas ações, atitudes no dia a dia, para com nós e até para com outras pessoas, que passam desapercebido. Mas ao longo de uma existência, elas são danosas para a nossa saúde, inclusive para a nossa saúde. Pesam muito, né, negativamente. Porque elas pesam. Então a gente passa, depois de 50, 60 anos, a gente vê uma pessoa amargurada, depressiva, com uma série de problemas, e a gente acaba não percebendo que aquela depressão chegou, não foi de uma hora para outra, foi construída gradativamente à medida que nós fomos cedendo. Por ela mesmo, foi construída, né? Isso, por cada um de nós. Nós somos autores da nossa vida. A gente foi cedendo espaço para o comodismo, o comodismo que você acabou de falar agora, né? Deixando, não, é mais fácil ao invés de pegar um livro, uma boa leitura, ou buscar um conhecimento, ou buscar por que eu estou me sentindo mal em algumas coisas, não, vou ligar a televisão e vou ver o futebol. Nada contra o futebol, eu gosto de futebol também. Mas a gente tem que saber dividir o nosso tempo usando uma parte para o divertimento que não agrega conhecimento, não agrega nada para o nosso ser imortal, mas também ter o tempo para a gente agregar conhecimento sadio, de tesouro para nós. Hoje, por exemplo, o estudo e tudo aquilo que a gente está trazendo para discutir com vocês são informações que vão ser úteis para segunda-feira, para terça, quarta, domingo, para a nossa vida no nosso dia a dia, porque eu tenho certeza que no momento que aparecer uma dificuldade, a gente vai lembrar
da importância dessa reflexão, dessa busca, com essa conexão com a nossa consciência. A consciência tem voz, ela fala pra gente, ela nos fala. Só que muitas vezes o nosso ego entra na frente dessa voz e a gente segue o que é mais fácil. Comodismo, né? Ela entra por um ouvido e sai no outro. Opa, né? Beleza. Não vou fazer nada disso não. Nada de universo Deixa para depois. Não, vamos fazer outra coisa. Né? Vamos, sei lá, vamos para festa. Nada divertir, contra. viemos aqui para férias. Estão passando férias. Isso. Vou me divertir. E tudo volta àquela pergunta, né, William? Nós estamos aqui por quê? Para quê? Vamos voltar para onde? Isso São as aí. perguntas que nós precisamos fazer para essa consciência. Se nós entendermos que a gente não veio aqui só para passeio, a gente veio aqui por algum motivo especial, e eu tenho certeza que nós viemos por um motivo especial, a gente precisa estar mais atento e não no automatismo. A gente precisa de aprimorar a nossa percepção, a nossa atenção para as circunstâncias que nos causam dor. Porque às vezes a gente sente dor e depois a gente finge que não está sentindo dor e vai para alguma coisa cômoda. Para fingir. Isso, para esconder. Esconde aquela dor. Embaixo do tapete. Bota embaixo do tapete, daqui a pouco eu volto. Mas daqui a pouco vai voltar essa dor. Esse incômodo vai voltar, né, William? E com peso violento, né? E com peso violento e às vezes repetindo pelo hábito alguns comportamentos que são danosos para cada um de nós. E a gente sabe que nesse momento de transição, a gente entra na regeneração, não tem mais tapete para botar por baixo. O tapete vai ficar... Acenderam-se as luzes. O tapete vai ser puxado. Exatamente, vai ser puxado, literalmente, literalmente. É por isso que é preciso... E tem um outro detalhe muito grande que às vezes a gente não se atenta. Quem nos enviou para o trabalho, para a evolução, está observando o que a gente está fazendo. Nosso Criador está observando o nosso dia a dia. O que fazemos, o que pensamos, como agimos, né? Estamos pautados em quê? Qual a nossa intenção, né? Nessa dádiva que é a reencarnação. E nos envia, como já falamos, de tempos em tempos, entidades de muita luz para nos trazer os ensinamentos, né? Jesus, quando aqui esteve, nos deixou assim a parábola do semeador, né? Que nos deixa muitas elucidações a respeito, né? Que veio trazer a vontade do nosso Criador, veio nos trazer os ensinamentos para irmos ao encontro dele. Né? Pauta sua vida nesses ensinamentos para se afastar dos sofrimentos, das dores, das amarguras, das tristezas, dos anseios humanos, tirar todas as impurezas que no decorrer desse tempo estão impregnadas, né? E lançou as sementes. As primeiras caíram em terra, onde os pássaros vieram e comeram. Não tiveram sustentabilidade. Ficaram muito vulneráveis. Né? Como recebemos essas mensagens, essa semente? As segundas caíram no meio das pedras. Também não germinaram. Chegaram até a brotar, mas não tinham sustentabilidade nenhuma. As ilusões da matéria puxaram, vem para cá. Né? Vem para a festa, vem para o futebol, vem para... Sempre Deus deixa para depois, daqui a pouco eu volto. Isso. Aí vem o sol, queima, destrói. Outras caíram nos espinhos. Né? Ou seja, foram logo... abafadas. Né? Exatamente, não tiveram consistência e força nenhuma para poder... Né? Terem evolução. E poucas caíram em terras boas, deram bons frutos, né? Poucas germinaram, tiveram Inclusive nessas últimas terras, William, é até citado que o conhecimento chega para muitos e germina, mas muitos têm a inteligência e não colocam no coração aquele conhecimento. Tanto fica só no intelecto. Fica só no intelecto. E essa...
foi importante você falar, porque não é uma questão só de intelecto, de conhecimento, né, William? Exatamente, exatamente. Mais uma vez. E aí, são pontos para reflexões profundas até. Qual o tipo de terra somos? Não é? Somos teimosos? Isso. Somos acomodados? Acomodados. Tendemos e nos iludimos fáceis pelas ilusões da matéria? Ou estamos firmes, comprometidos conosco mesmo, primeiramente, e depois com as leis vindas do nosso Criador? Está nas nossas mãos. Nós direcionamos os nossos corações para onde, o nosso coração para onde queremos. E aí, para poder transformar, deixar essa terra sólida, né, árida, preparada para receber esses ensinamentos, demanda primeiro querer. Por isso o autoconhecimento. Quem eu sou? Eu quero de fato? Ou eu só falo, só da boca para fora? Não é? Eu quero de fato, transformação, né? Isso, eu faço, né? Eu faço. O que eu faço para que isso aconteça? Ah, não sou acomodado, eu não faço, porque demanda, tem que renunciar a algumas coisas. Não é? Não tem como. Não dá para acender uma vela aqui e a outra ali. Você tem que escolher, né? São opções. O que não pode, o que a gente não pode fazer com esse conhecimento todo que está à nossa mostra é continuar reclamando da vida, que ela tem uma série de dificuldades e problemas, sem reconhecer que, a mais das vezes, nós somos os causadores desses sofrimentos. E não é de hoje, né, gente? Senão a gente já estaria em situações bem melhor, né? O mundo estaria numa situação bem melhor do que está hoje, depois de 2000 anos da vinda de Jesus, que trouxe uma série de ensinamentos que nós não conseguimos colocar plenamente em execução. Eu digo até que não plenamente, é muito... eu acho que até demais, né? O percentual é muito pequeno. É pequeno, né? É muito pequeno. Haja vista, porque o que acontece? É o que a gente sempre está falando aqui, né, nas nossas reflexões. A gente precisa refletir nas consequências. E quais as consequências que são diárias? Dor, sofrimentos, amarguras, tristezas, angústias, decepções. Não é comum? E a gente, como dissemos, estamos num momento, como é um momento de transição, que as coisas tendem a... Esse grau todo de adversidade tende a se elevar. Porque é o momento da mudança. É o momento de, mostre a sua cara. Ou seja, tirou o tapete. Onde eu vou jogar? Não tenho mais tapete aqui para poder botar as impurezas. Então, é um momento. E precisamos, Luiz, estarmos bem atentos, porque às vezes a comodidade é muito grande. Tendemos até pautar as nossas ações dentro de situações que ouvimos cotidianamente, para poder, como é que eu vou dizer, para poder sustentar aquele caminho cômodo. Como, por exemplo, ouvimos muitas das vezes que não é o momento, que dá para fazer depois. Mas se quisermos, é o momento. Fazer depois por quê? Adiar para quê? Para quê? Né? Aguardar um pouco mais para quê? O momento é agora, é o hoje, né? Os ensinamentos estão aí. Precisamos refletir a respeito disso. Ou seja, nem receber mais com bons ouvidos. Ah, não, é assim porque ainda está imperfeito, daqui a pouco... Não, o momento é agora. Por que não agora? Não é? Por que não se atentar para isso nesse momento? Porque, na verdade, pedimos a Deus a todo momento, ao acordar, ao dormir, paz, tranquilidade, harmonia, segurança, mas fazemos o contrário. Então, se queremos de fato, não é? Se almejarmos, se estamos de fato intencionados nessa paz, nessa harmonia, nessa tranquilidade, no viver, nós precisamos agir. Então, o momento é agora. Não é? O fato é que, como nós falamos no início do programa,
a consciência crística está em nós, né? A lei de Deus está na nossa consciência, como nós falamos no início. Então, naturalmente, qualquer tema, atitude ou comportamento que seja divergente, né? Não seja convergente, ao contrário, ele vá para na contramão, vai causar dor, naturalmente. A dor, nesse aspecto, ela é terapêutica. Isso. Ela é terapêutica, porque ela nos mostra... Grande remédio, né? Eu não diria que... É um jeito, né, William? Não é o que a gente deveria se utilizar. Deveria se utilizar de outro tipo de remédio. Mas é uma das mais eficazes. Pois é, porque aí não tem jeito. Porque aí quando dói, igual a criança que, sabe, a mãe fala, não coloca a mão ali no forno que está quente. Enquanto ela não colocar a mão e queimar a mão, ela... Aí pronto, aí já aprendeu, ali dói mesmo, realmente eu não vou mais mexer. Nós somos assim, nós somos crianças espirituais em muitos aspectos da nossa vida. A gente precisa de realmente perceber, ter mais atenção em nossas ações e fazer uso dessa consciência crística, porque ela nos fala muita coisa, só que a gente deixa ela embotada, a gente deixa ela para um segundo plano, para um segundo momento. Quando a gente para e a gente se afasta da confusão, né, que é o dia a dia fazendo um monte de coisas, a gente começa a elevar o nosso pensamento, vem um monte de pensamentos, de possibilidades que a nossa mente se abre para elas, de alternativas, de resolver até os problemas que a gente não consegue resolver. Muitas vezes a gente busca o problema, a gente busca a resolução do problema junto a outras pessoas, sem perguntar a nós mesmos se tem uma solução que a gente consegue dar. Às vezes uma mudança de comportamento na nossa atitude, mais ou menos agressiva, na nossa forma de se falar, nossa forma de pensar prematuramente que aquelas pessoas são boas, são ruins para nós, porque às vezes a gente nem com essa pessoa de distância, a gente já acha que ela é uma pessoa ruim. A gente tem essa capacidade de ver o mal onde de repente nem existe. Criatividade grande nesse sentido, né? Isso não é consciência, né? Isso não é consciência. Isso é ego. Isso aí é outra coisa. Então, isso aí é uma imperfeição que ainda nós carregamos dentro de nós e que gradativamente precisamos de expurgá-la. A palavra seria expurgá-la. Mas para fazer isso, precisa esse retorno para dentro de nós, nessa sintonia fina. É isso aí, uma sintonia fina com a nossa essência. Com a nossa essência. E a gente sabe que a dor, o sofrimento, são inerentes à imperfeição. Não é? Ou seja, se teimamos, insistimos, né, nesses caminhos adversos, contrários, se não tivermos lucidez na consciência para pautarmos as nossas atitudes e pensamentos nas leis divinas, nos caminhos e nas elucidações nos trazida pelos nossos maiores, né, com a essência e os ensinamentos do nosso Criador, elas são incontestáveis, elas vão acontecer a todo momento. E numa velocidade cada vez maior, não é? Porque existem os dois caminhos, a dor ou o amor, mas o amor, ele exige, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos transcender, quebrar os desejos, as paixões, destruir o ego, né, para que essa coisa... Então é um caminho que exige mais, mas é o único que nos afasta dessas adversidades, ou nos fortalece diante das adversidades, que são naturais dessa senda no mundo de provas e expiações. Dá mais trabalho, mas é mais seguro. Isso, dá estabilidade. Dá estabilidade, dá harmonia. Isso. Só que muitos de nós não procuram harmonia, né? Por momentos felizes, né? São picos de felicidade. Insights, mas não mantém. Não mantém. E essa inconstância perigosa, porque o que a gente vê aí, né, por essa inconstância dos sentimentos, alto e baixo, as situações
entender é complicado. Vale a pena você ficar 5 segundos num pique de alegria e depois ficar um grande tempo na infelicidade? Às vezes não compensa. Podendo inverter isso, está nas mãos, né? Mas olha só, o nosso tempo já ultrapassou aí. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltaremos para o terceiro bloco do nosso programa. Não saia daí. Bom, vamos então dar sequência à apresentação da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. Bom, diante de tudo isso que falamos, o Ponto do Bem, ele segue com os seus trabalhos voluntários, se entregando, vivenciando o dia a dia, ou seja, todas as necessidades de várias casas, várias instituições filantrópicas, auxiliando ali, estando ao lado dos seus dirigentes, seus abrigados, né? Orfanatos, asilos, lar de socorro espiritual, casas de atendimento e moradia de deficientes físicos e mentais, moradores em situação de rua, famílias carentes, refeição do bem, agenda médica do bem e vários outros projetos, meus irmãos, ainda para serem iniciados, aguardando aí voluntários, pessoas que estejam voltadas e disponíveis para fazer o bem pelo bem. Jesus, quando nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele não preceituou esse princípio somente com o objetivo de voltarmos a nossa atenção para os casos da caridade, né? A prática do bem, ela constitui um simples dever, como nos relata e nos elucida André Luiz. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todos nós teremos que praticar o bem. Mas Jesus, quando disse isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele também nos aconselhou a nos alimentarmos um dos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Na Terra, temos grandes limitações para isto, diz ele. Mas ao desencarnar, o Espírito reconhece que toda a estabilidade da alegria se dá puramente na alimentação espiritual. Venha, meus irmãos, conhecer a nossa proposta de trabalho útil e auxílio fraterno no bem pelo bem. Sem distinções, sem segmentar, né? Mesmo você que está distante aqui da capital do Rio, leve essa ideia aí para a sua cidade, para a sua comunidade. Fale com a gente, a sua participação será muito importante no auxílio e ajuda aos nossos irmãos de caminhada. Nosso site é www.pontodobem.com.br. Ponto do Bem juntos, pontodobem.com.br. Nosso Facebook é facebook.com/pontodobem.com.br. Nosso telefone é 219-9965-4038. Operadora Vivo, Rio de Janeiro. Aguardamos vocês. Um grande abraço e que Deus nos ilumine sempre. Bom, meus amigos, retomamos aqui no terceiro e último bloco do nosso programa da tarde de hoje. Um tema muito bom, elucidativo, né, como todos os outros. E como terminamos o nosso último bloco, estamos em um planeta de provas e de expiações. Consequentemente, a dor e o sofrimento são inerentes, né, a esse momento. Passar por ela, viver a dor, como diz Buda, né, e não sofrer com ela, vivenciar, estar no mundo físico, mas com os anseios e os propósitos espirituais, nos fortalece diante das adversidades aí, né, da matéria. E pautarmos a nossa vivência na nossa
consciência espiritual nos vai fortalecer aquela estrutura da felicidade, vai dar estabilidade a isso tudo. Tende a isso. Claro, não é punição, né, William? Não é, exatamente. É terapia. Eu diria que é terapia da alma. Precisamos exercitar, precisamos fazer, sair do intelecto, vir para o coração, atitude, ação, que a gente sempre fala, né? Nosso saudoso Chico Xavier, né? A ação, faça, atue, né? Porque na medida que você vai atuando fraternalmente no trabalho útil, auxiliando, ajudando aos nossos irmãos de caminhada, consequentemente vai se livrando do intelecto e vai fortalecendo o sentimento. E na medida que isso vai sendo praticado, vai se tornando natural. É uma proteção natural. Isso. É uma proteção. E como elucidações André Luiz, esse alimento, né, espiritual, essa troca de sentimentos bons, altruístas, né, a dádiva, o estar ali, isso é que estabiliza a nossa verdadeira felicidade. E que aqui na Terra a gente tende a não valorizar muito isso. Mas no plano espiritual, nossa, há muito amor no universo, como diz André Luiz. Nós temos aqui, Luiz, uma pergunta que nos chegou na semana passada. Do tema anterior, né? Não dessa semana. Do tema anterior, porém, como, né? Tudo se entrelaça, né? Isso. Ela também fica dentro do nosso tema de hoje. Ela vem do Milton. Milton é lá de Aracaju. Um grande abraço, Milton. Ele pergunta o seguinte: construir o reino de Deus dentro de cada um, podemos incluir a autocura do corpo físico? Construir o reino de Deus dentro de cada um, podemos incluir a autocura do corpo físico? Aí ele completa: passo por hemodiálise e tenho muita fé de conseguir vencer esta batalha. Tem um ponto que é fé. Tendemos ainda, né? Ainda temos, a nossa fé ainda é muito precária, muito pequenininha, muito pouca. Inconstante. Né? A gente não tem a consciência do poder, embora todos os nossos, né, Cristos, todos os nossos mestres aí tenham ensinado, né? Jesus nos diz, a fé, se tivermos consciência dela, ela faz. Então aqui, Milton, só de você dizer que já tem a fé, nossa, já tem uma distância muito grande aí conquistada. Nós sabemos que nós somos regidos por leis divinas, né? São leis que alavancam a humanidade para a evolução moral. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Ação e reação. Não necessariamente ela vai pautando as nossas vidas dentro de um cronograma lógico, mas nós teremos que responder sempre por todos os nossos atos, atitudes, pensamentos e sentimentos. Nós somos consequência dos nossos atos e dos nossos pensamentos. E na medida que vamos trazendo para dentro do nosso coração esse mundo de Deus no qual você diz aqui, Deus, o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, nós vamos sim nos fortalecendo com tudo isso. Passar pelas adversidades tem um propósito, tem uma razão de ser. Não existe injustiça e tudo está no seu devido lugar. O que precisamos estar sempre atentos é como é que a gente reage a isso, né? Como é que a gente sente diante dessa situação? Com resignação, tirando proveitos, tirando lição, ou indignados, revoltados com Deus, já que sabemos que não existe injustiça. Então, essa intenção é que vai ser analisada, avaliada nesse momento. Não é isso? Isso aí. Basta dizer, William, que a doença só aparece por uma desarmonia do espírito, né? Exatamente. O nosso perispírito, que, né, vamos dizer assim, que é o corpo mais próximo, né,
mais carne, sutil, né? Que mais faz sutil, ele tem algum tipo de desarmonia que reflete no corpo de carne. Então, se esse reino de Deus está em nós e nós vivenciamos ele plenamente, esse perispírito não está desarmonioso. Isso. Pelo contrário, ele está harmonizado, porque a nossa consciência crística, né, está sendo seguida naquilo que a lei manda. Então, se em algum momento da nossa jornada a gente se harmoniza com essa lei, com certeza que nós vamos começar a produzir saúde para nós. Agora, uma coisa importante é que as experiências que nós vivemos, as dores ou as doenças que nós vivemos hoje, elas são muitas vezes ocasionadas de outras vidas, de uma série de impropérios que nós criamos na nossa existência, nas nossas existências. E que talvez, não é uma questão absoluta, pode ser que nós precisemos vivenciar aquela experiência com aquela desarmonia no nosso corpo por um tempo, por uma existência, por algum momento, até que o nosso perispírito, os nossos corpos mais sutis, tenham tempo suficiente para se harmonizar. As coisas, ou seja, eu passo uma eternidade fazendo uma série de impropérios com o meu corpo. Aí de uma hora para outra caiu a ficha, tudo volta, tudo fica normal. Não é assim que funciona, né? As coisas têm um tempo certo para acontecer e para se harmonizar de novo. A natureza é muito sábia nisso, né? Nós fazemos o que fazemos com a natureza e ela está cada vez mais se degradando. Você acha que quando o homem falou assim, não, vamos parar de criar destruição, vamos parar de poluir, de uma hora para outra a natureza vai mudar e vai se tornar a coisa mais perfeita do mundo? Não. Ela precisa de um tempo para ela respirar e ela voltar, se recompor. Né? Então, é desta forma que acontece. Cada coisa tem o seu tempo. E talvez nós, dentro do nosso corpo de carne, no nosso momento aqui, não saibamos explicar todas as motivações, mas com certeza existe um planejamento para todas as nossas experiências. Né? Nada fora do lugar, né? Nada fora do lugar. E tem um outro ponto, Milton, não é, Luiz, que é bom a gente estar sempre refletindo a respeito, é que quando ainda no plano espiritual participamos dos gêneros de provas que precisamos para a nossa evolução espiritual. Isso aí. Não é? Ou seja, os benfeitores e todo o plano espiritual que participa ali, né, que auxilia nessas nossas escolhas, os anseios estão todos voltados para o espírito. Não existe a influência da matéria. Se existe pouca dos anseios humanos, mas o objetivo primeiro ali é a evolução espiritual. E às vezes, como falamos, dor, sofrimento, é uma das maneiras mais eficazes de lapidarmos a alma, de melhorarmos os sentimentos, de evoluirmos espiritualmente. Então, como participamos dos gêneros de provas, o que pode ser escolhido por nós, nossa participação na escolha, é que quando aqui estivermos no plano físico, tenhamos uma doença ou ficarmos imobilizados em cima de uma cama ou com a perna quebrada ou coisa parecida, para que naquele momento possamos fazer as nossas provas necessárias à nossa dificuldade daquele momento, conjugada ao nosso merecimento, né, para que haja uma evolução do espírito. Então, o foco naquele momento de tudo que estamos passando, que para o mundo físico são adversidades, são dores, sofrimento, mas para o espírito sabemos que não é, porque não existe injustiça. Deus é causa primeira, não tem nada solto. Então, para o espírito é importante, desde que ele paute a sua vivência dentro desses ensinamentos. Resignação, tirando proveito, tirando lição, minuciando as reflexões dos ensinamentos dos nossos maiores em cima daquele momento. Por que eu estou passando isso? O que eu preciso para evoluir? Qual a situação que está sendo me dada nesse momento para eu poder
refletir a respeito. Paciência, tolerância, humildade. Não é porque quando você fica debilitado fisicamente, tendemos a ir para esse lado. E se isso foi importante para a evolução do espírito, o que nos resta? Orar, pedir força, luz para o fortalecimento do espírito. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é o contrário, né? Todo mundo pedindo para livrar dessa situação ruim física. Ou seja, está contrário aos anseios do espírito. Força aí, Milton. Continua firme e forte, faça suas orações, continue com fé, perseverante. E seguindo a caminhada que o Pai... né, e continue mandando perguntas, participando. Essa participação é muito importante, elucida. Acreditamos que na situação que você se encontra, que é uma situação tranquila, fortalecendo o espírito, não é tão... né, os anseios humanos é que diferenciam um pouco, mas o espiritual não, sabemos que são espíritos fortes, né? Se formos analisar, a grande maioria de nós, numa situação dessa, já estaria chorando, desesperado, ou mesmo, né? Mas acreditamos que tenha outras pessoas também dentro da mesma necessidade e que, ouvindo, né, através da sua pergunta, pode se fortalecer um pouco mais nos anseios espirituais. Portanto, continue participando. Luiz, meu amigo, tem um ensinamento do Buda, né, que falamos aqui nos bastidores, que é bom sempre... Krishna, né? Krishna. É bom sempre lembrar que é melhor seguirmos, como a gente está falando da lucidez da consciência, é melhor seguirmos a nossa consciência, né, mesmo que definida, taxada ou vista pelo mundo físico como errada, como imperfeita, como imperfeita, né, como não apropriada para aquele momento, aquela situação, mas sigamos a nossa consciência do que seguirmos ou optarmos ou pautarmos a nossa vivência na consciência coletiva. Que é alheia nosso, né? Isso. Exatamente. Não é esse o ensinamento? Faz sentido, né? A Maria vai com as outras, vou seguir o caminho dos outros. Eles nem sabem o que estão fazendo e eu estou indo junto, né? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Né? Não é muito inteligente. Acho que é um ponto assim, bastante interessante que Krishna nos comentou no Bhagavad Gita. E... todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Só que a gente esquece que cada um tem um propósito, né? Tem um momento diferente, e esse propósito é um propósito com anseios, pelo menos inicial, como dissemos, né, na hora antes de vir, com anseios de evolução do espírito, né? E quando chegamos aqui a coisa tende a distorcer um pouco mais, porque os vícios, os desejos, as ilusões da matéria começam a desviar um pouco isso. O engraçado, é que as nossas trajetórias, nós temos necessidades diferentes, mas que em algum momento se cruzam, né? Por isso que nós vivemos em coletividade, porque os acertos e erros de uns e outros contribuem para o crescimento mútuo, né? E para que as pessoas se percebam dentro daquele contexto, aquilo que precisam de crescer em si próprio. Só que muitas vezes nós não aproveitamos essa experiência, né? Como ser mal aproveitamos. Ou mal aproveitamos. A gente trabalha como se fosse uma coletividade. É um monte de peixe, vai no cardume, o cardume vai. Então, vai no instinto. Mas não é para ir assim, a gente já não está mais no tempo de ir no instinto, vai no cardume. A gente precisa de parar, poxa, será que é para ir para lá? Vamos para cá, vamos para cima, vamos, né? Não vai todo mundo no monte ali, que de repente o monte não vai todo mundo para o saco do peixe e vai ser... porque tem que pautar fechado, dentro da nossa... Existe uma particularidade, né? Nós viemos para evoluir espiritualmente, né? Lapidarmos os nossos sentimentos, também somos responsáveis pela evolução da coletividade. Então, o que passamos, o que emanamos, o que sai da nossa mente e do nosso coração,
influencia. Por isso falamos formas, pensamento. Positivo ou negativamente, né? Exatamente. Então, é uma responsabilidade, ou seja, além do comprometimento que temos conosco mesmo, ou para um lado ou para o outro, ou acelerando a nossa evolução, ou estacionado, nós ainda temos também o comprometimento de auxiliarmos na evolução da humanidade. Olha como é que a responsabilidade ela toma uma proporção muito grande. Então, se fazemos parte de uma coletividade, vamos para lá que está todo mundo indo, né? Sem pautar naquele momento uma responsabilidade individual, nós também estamos contribuindo para que a massa caminhe negativamente. Né? É mais um peso, é mais um débito. A gente precisa estar, essa sintonia com a nossa consciência crística tem que estar sendo fomentada a todo momento. Porque senão a gente entorpece e fica vivendo só dos nossos automatismos diários. E se deixar, não tem jeito. A gente entra no automatismo mesmo. É a tal da samsara, né? É a repetição, uma vez após a outra, das nossas reencarnações, com as mesmas características e que nós acabamos sendo forçados, empurrados pela dor para mudar alguma coisa. E aí não é o caminho bom, né? Não é o caminho que a gente quer para nós, num momento que tem tanto conhecimento a nosso dispor para fazer essa mudança de uma forma diferente, né, William? Tem que desligar esse controle remoto. Controle remoto. Porque a grande maioria da humanidade tende a isso. Né? Como se estivesse num controle remoto. Acorda e no automatismo, vai fazendo isso, vai agindo, fazendo e movimentando todos esses pontos dentro de um automatismo, um comodismo até. Né? Ou seja, estamos aqui de férias, então é só festa, só isso, né? Só a parte, as ilusões da matéria. E aí vai passando reencarnações em cima de reencarnações, estamos 7.000 anos reencarnando aqui na Terra, e aí, vamos continuar fazendo isso? Até quando? Né? Vamos nos alertar para isso? Quando é que vai haver essa mudança? É verdade, William, verdade. Essa consciência precisa ser agora, nesse momento. Né? Não dá para poder adiar. Não dá mais para adiar. O momento é agora. Mesmo porque, para aqui, né, Luiz, a gente sabe, é um mundo que essa transformação, essa transição, é preciso ter pelo menos a intenção, né, dessa mudança, dessa evolução. A intenção de querer estar nos anseios espirituais. Se não fica mais. Essas são as elucidações que nos chegam. Ou seja, para aqui não dá mais. Eu acho que no próximo programa a gente pode começar desse ponto aí e fazer outros pontos de elucidação em relação a esse tema. Fica aqui ou não fica aqui? Isso. Porque a gente sabe que a fila é muito grande. Então, se optarmos por não estarmos aqui, vamos ter que voltar e pegar a fila lá atrás novamente. E aí, vamos para onde? Vamos para onde estão os nossos afins. Vamos para onde estão os mesmos que emanam e que pensam e que sentem a mesma coisa que nós. Ou seja, o egoísmo, a vingança, o ódio, o orgulho, uma série de sentimentos ruins pautados na contramão dos ensinamentos que nos chegam. William, acho que nosso tempo... Não, acho que ainda tem 3 minutos, porque a gente vai para a gravação, mesmo que não estamos ao vivo, mas nós temos a gravação do programa que vai seguir depois. Então a gente precisa terminar o programa obedecendo o tempo normal. Então... Achei que nem precisava explicar ele, mas aí precisamos. E o nosso próximo programa, porque o programa, mesmo que haja qualquer interferência na transmissão direta, nosso programa vai estar gravado e vai estar passando para outros. Por isso que a gente precisa cumprir todo o ritual, entendeu? Entendi. Não finalizar. A produção ainda vai se alertar disso. Mas, nosso próximo programa, nós vamos falar do Bhagavad Gita, Ensinamentos de Krishna. Nós tivemos lá atrás, nos primeiros programas, elucidando a respeito da nossa pauta.
falamos dos ensinamentos dos Cristos, né, que chegaram, que aqui estiveram, Krishna, Buda, Espírito da Verdade. E agora, especificamente, no próximo programa, Bhagavad Gita, Krishna. Ou seja, muita coisa aí para poder... Muito assunto bacana. Né? Agora sim, já estamos aí chegando no finalzinho do nosso programa de hoje. Quero dizer, meus amigos, da importância da participação de vocês, né, com dúvidas, comentários ou mesmo perguntas. Podem ser enviadas para o nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com, ou também pelo nosso número de WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Algumas considerações finais, meu amigo Luiz? Só agradecer a todos vocês por mais uma semana juntos. Mandem suas perguntas, suas contribuições, as suas sugestões para tornarmos o programa cada vez melhor, né? E se a gente tiver falado alguma coisa que não ficou muito clara, nos passem aí as perguntas e será um prazer enorme estar respondendo, né? Iríamos passar um comercial, acabou que tecnicamente não foi possível, para falar um pouco da Casa de Apoio Fraterno Ponto do Bem. É uma proposta de luz, é um grupo de voluntários que se reúnem para poder auxiliar, ajudar, estar presente no dia a dia das instituições filantrópicas, atendendo a crianças, idosos, deficientes físico, mental, as pessoas em condição de rua, os desempregados, famílias carentes, ou seja, uma diversidade muito grande no trabalho do bem, pelo bem, com uma necessidade grande de voluntários. Está altamente desproporcional. A necessidade é muito grande desses nossos irmãos e o voluntariado, infelizmente, está diminuindo a cada dia. Portanto, reiteramos aí a necessidade dessa participação. Estaremos de volta na próxima semana com o programa Universo Crístico, direto dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos que os nossos programas anteriores estão disponíveis também no nosso site, universocrístico.com. Vá até lá, várias informações, e também vocês podem participar, entrar em contato através do nosso site. Uma boa semana para todos, fiquem em paz, que Deus nos ilumine sempre e até o próximo sábado. Um grande abraço.